Glória a Deus, glória a Deus. Em conformidade com a nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia, a pastora Aline Malafaia, e a pedido do nosso diretor de educação cristã, o doutor Gisel Cruz, estamos novamente aqui nesse terceiro trimestre de 2023, apresentando essa série de temática, ok? Que vai falar sobre os profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. E em apreço, nessa lição 7, ok? Tem como tema Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Isso. É lição 13 de agosto de 2023, lição 7. Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor, que tem como o texto áureo: eu, porém, esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Miqueias 7, versículo 7. E também temos como verdade aplicada dessa lição 7, somos chamados a cumprir a missão de anunciar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, com amor e fidelidade no Senhor. A introdução, ela fica assim: a profecia de Miqueias é uma denúncia contra o pecado, os falsos profetas e as injustiças sociais e a corrupção, mas também contém palavras que revelam a misericórdia do Senhor. E essa série de temas, vai trazer para nosso crescimento ministerial, principalmente crescimento acadêmico, dentro da escola bíblica dominical, como professores, no corpo docente. Um grande crescimento dentro desse compêndio dos profetas menores do Antigo Testamento. Nesse primeiro ponto, o primeiro tópico, vai dizer assim: o cenário da mensagem do profeta Miqueias. Isso. A opressão do povo assírio foi usado como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Exatamente assim. Por que isso? Porque Deus chama o povo de Israel uma grande responsabilidade, já lá no Êxodo. O povo sai do Egito, ok? E é peculiar o povo de Israel. E as profecias, ok, de Miqueias, ele vai se direcionar ao povo de Israel, principalmente Samaria e Jerusalém, na época do profeta, nesse contexto histórico, ok? Mas Deus chama o povo de Israel, ele sai lá do Egito e Deus dá ordem a Moisés para fazer o tabernáculo. O primeiro tabernáculo de Moisés, que se dá menção na Bíblia. E ali eles fazem esse tabernáculo, obras de artífice perfeito, candelabro, castiçais, propiciatório, santo dos santos, tudo isso. Mas é justamente para que o povo de Israel fosse peculiar a Deus, uma nação santa, um povo escolhido, e para principalmente anunciar o Deus dos céus, o Deus onipotente, onisciente, às outras nações, ou seja, o Deus verdadeiro, eu sou, ok? As outras nações, numa força centrífuga e numa força centrípeta, ou seja, centrífuga, de pegar o Deus de Israel do tabernáculo, do templo ok? E oferecer esse Deus através do discipulado de missões a outras nações. Israel falhou. E também ok? De convidar as outras nações à adoração
ao Deus verdadeiro no centro, em Israel, no tabernáculo e depois no templo. Israel também falha, porque já começa a fazer um bezerro de ouro, ok? Logo no começo, já começa a idolatria do povo de Israel, ok? E se esquece da aliança que eles fizeram, que Abraão fez com ele, Isaac, Jacó, e principalmente Moisés, o grande legislador. Através de Moisés, Deus fala com o povo, mas o povo, ele cai na desobediência. Subtópico 1.1. Conhecendo um pouco mais do profeta, sua mensagem foi dirigida a Samaria e Jerusalém, principalmente, ok? O nome Miqueias ou Micaías, como queira, significa quem é como Jeová, contemporâneo certo de Isaías, por causa da semelhança entre o texto, é claro, que no contexto literário, por eles serem contemporâneos, o contexto literário também, o que está escrito, ok, no livro de Miqueias, principalmente no capítulo 1, de 1 a 14, também vai dar menção e referência a Isaías 2, de 2 a 4, ok? E também, ok, Miqueias 4, de 1 a 3, vai dar referência, mostrando que os dois se conheceram, e conhecia também a biografia de cada um desses profetas, sendo que o profeta Isaías era um profeta palaciano, já Miqueias era um profeta do campo, né? Isaías tinha status para viver no palácio, porque veio de uma família sacerdotal, e Miqueias, ok, veio do campo. Mas os dois foram contemporâneos, provando no contexto literário, ok, o que está escrito em um dá embasamento em alguns versículos e capítulos, ok, provando que eles se conheciam, eram contemporâneos. Subtópico 1.2, a mensagem do profeta, ok? As palavras proféticas de Miqueias se dirige às cidades de Samaria, capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul. Suas palavras foram uma denúncia contra os habitantes e contra os governantes, ok? Da sua época, porque ele apontou as injustiças sociais do seu povo, principalmente as injustiças sociais socio-religiosas, ok? Dos sacerdotes contra o povo, ok? E também dos governantes contra o povo. Perfeito. As injustiças sociais eram uma denúncia, tá? De apontar as injustiças sociais em seu tempo. E Deus, em tempo, levanta os profetas para apontar as injustiças sociais em seus tempos. Subtópico 1.3. Ok? Eu estou passando assim os tópicos e depois eu vou, ok? Redarguindo os tópicos no slide, dando sequência. Subtópico 1.3, os falsos profetas. Em meio a tantas apostasia, corrupção e violência, esperado era que surgisse também os falsos profetas. Contra ele, Micaías também dirigiu suas palavras, ok? Palavras proféticas com coragem e ousadia. Perfeito. Isso, Samaria e Jerusalém. Vou apontar aqui, ok? Foi o cenário. O cenário aqui é o território da Palestina. Aqui, ok? Faixa de Gaza, hoje, Jerusalém, Israel, Tel Aviv, capital hoje, mas vamos para esse cenário de Miqueias, ok? Tá aqui o Mar da Galileia, que realmente é um lago, o Vale do Jordão, ok? Que tem um nome também, dá o nome também do Rio Jordão, Vale Jordão, Rio Jordão, que faz essa ligação do Mar da Galileia com o Mar Morto, perfeito? E aqui, ó, Samaria, capital, e Jerusalém, ok? Reino do Norte e Reino do Sul, Samaria e Jerusalém, que eram a capital de Israel, perfeito? Bem perfeito aqui topograficamente, aqui.
que faz menção no texto, ok? Vai ser muito citado Samaria e Israel, ok? Nessa lição 7, que é o cenário, aqui é o cenário onde acontecem as profecias do profeta Miqueias, nesse cenário geográfico, ok? E também vamos ver depois o cenário social, aqui é Jerusalém, ok? E aqui é Samaria, porque a Samaria ela foi destruída, a capital de Jerusalém, ok? Onde Sambalate era, na época de Neemias, ele era governador de Samaria. E aqui só ficou as ruínas de Samaria, ok? Hoje só se tem as ruínas de Samaria. Quem prevaleceu foi Israel até os dias de hoje. Do mundo antigo, ó, a tamanha importância do povo de Israel para o plano divino através dos tempos, a qual os profetas menores, maiores, todos vão profetizar sobre Israel. Mas do mundo antigo, os desígnios sobre Israel, tá? Dos arcádios, sumérios, lá da antiga Mesopotâmia, o único que prevaleceu foi o povo de Israel, porque tem um plano divino através dos tempos, através de Israel, ok? E da igreja. Dois povos que sempre vai fazer parte do plano divino através dos tempos. Quem? Nós, igreja. Não igreja quatro paredes, igreja, ok, física, mas igreja espiritual, templo do Espírito Santo, casa do Altíssimo, tabernáculo de Deus. E o povo de Israel, que escatologicamente também vai fazer parte do plano divino através dos tempos, ok? Já é o termômetro do mundo e o centro do mundo, até escatologicamente, porque quando o judeu estiver voltando para a sua terra natal, das profecias dos profetas menores e os profetas maiores, inclusive Miqueias também vai profetizar a restauração. Quando o judeu estiver voltando para a sua terra natal, é a vinda do Filho do Homem, lá nas 7 semanas de Daniel, também escatologia, ok? Onde os judeus vão fazer uma aliança com o anticristo e depois o anticristo ele vai profanar o templo, mais 3 anos e meio profanação do templo. E o povo de Israel vão se converter aos milhares. Eles vão reconhecer que aquele que entrou montado no burrico, em Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinópticos, é o mesmo que entrou montado num cavalo branco, com toque de trombetas e querubins, com um grande exército para julgar as nações, reinar sobre as nações. Com quem? Com a igreja. Nós vamos reinar em Cristo Jesus, ok? E vamos julgar as nações com Cristo e em Cristo. Por isso que esse cenário, ok, nesse trimestre, vai falar sobre os profetas menores, ok? Não porque tem menos importância que os profetas maiores, não, porque escreveram menos no contexto literário. Mas tanto os profetas maiores como menores, e esse é apreço, Miqueias, da lição 7, ok? Eles vão profetizar, tá? Condenação, ok? Cativeiro, mas também vai profetizar o arrependimento de Israel, ok? A restauração de Israel, que já começou agora em nossos tempos, já estão voltando para a sua terra natal para se cumprir o plano divino através dos tempos, que todos os profetas, menores como maiores, profetizam essa restauração de Israel. Samaria está no cenário, ok? Aqui é onde nasceu o profeta Miqueias, que hoje tem o nome de Vale de Couvrim, ok? O Couvrim, como queiram, é um vale, é lá na Palestina, no Oriente Médio, perfeito? Isso que dá-se o nome da cidade natal, onde nasceu o profeta. Moresete, ok? Moresete Gate, ou possessão de Gate, ok? Fica a 35 quilômetros do sudoeste, ok? De Jerusalém, perfeito? E também a 10 quilômetros do suleste, ok? De Gate. É uma possível identificação dela. O nome proposto, tá? Moresete Gate, que está em Malaquias 1,14,
dá a entender que a cidade estava, em algum modo, associada com Gate. Talvez fosse, tá, alguma ocasião dominada por aquela cidade filisteia, visto que os filisteus controlavam outros lugares, além das suas 5 cidades principais, sendo Gate uma das 5. Perfeito. Mas presta atenção aqui, ok? Bem aqui embaixo. Os filisteus, povos do mar, após várias batalhas, ok? Marítimas, foram derrotados pelos egípcios, sobre o comando de Ramsés III. Por fim, foram obrigados a buscar a terra mais ao leste, na região costeira, aonde era Canaã, ou seja, o território de Israel. Perfeito? Por isso, as batalhas sempre ferranha com Israel, porque Israel é dono da terra por herança, ok? E por lei, porque Josué, quando atravessou junto com 2 milhões de pessoas, ok? O Rio Jordão, ele ganha 32 reinos. E até os dias de hoje, os palestinos, naquela época, ok? Do profeta Miqueias, os filisteus, tá? Invadiram o território de Israel, ok? E voltando por texto, por fim, foram obrigados a buscar a costeira em Canaã, que é o território de Israel. Já fundaram 5 cidades. Qual era? Asdote, que a Bíblia vai citar, Ascalão, Ecrom, Gaza, e a maior delas, Gate. Na época do profeta Miqueias, ok? Era a cidade natal dele, tá? Merosete, Gate, na época. Está dentro do nosso contexto histórico da lição 7, professores, ok? Eu só estou dando pano de fundo histórico para que você possa dar uma aula por excelência, ok? Tá? Beit Jabrim, ok? Que é Merosete Gate, está em Malaquias 1,14, situado aqui, ó, tá? Perto de Jerusalém, que era uma cidade dos filisteus, que os filisteus invadiram, ok? Que está no território de Israel, que todo esse território aqui é o território da Palestina, onde acontece a maioria das profecias dos profetas menores e maiores, e principalmente os milagres, ok? Os milagres, a biografia do próprio Jesus Cristo, os acontecimentos históricos, bíblico, ok? Na cura, ok? No Sermão da Montanha, ok? Deus, o próprio Jesus, e o raio de ação de Jesus, seu ministério terreno, é dentro do território da Palestina, ok? Só tem uma vez que ele pregou, ou seja, foi levar sua mensagem fora, ok? Isso. Tel Goded, ou, tá? Murasset Gad, onde eu apliquei esse slide, ok? Aqui dentro do território da Palestina, perto de Jerusalém, território onde o profeta nasceu, ok? Que era um território também da Filístia, dos filisteus. Isso. Vamos falar um pouco mais sobre o profeta, ok? Que estamos no tópico 1.1.2.3, subtópico, ok? Sobre o profeta, tá? Morashita, da vila de Morasset Gat, 32 quilômetros ao sudeste de Jerusalém. Uma região que agrícola, contemporâneo, sim, de Isaías e de outros profetas, só que Isaías era profeta, ok, palaciano, que veio de uma família sacerdotal. Já Miqueias, ó, veio de uma região que agrícola. Seu nome significa quem é como o Javé, ok? Foi contemporâneo mais famoso do profeta de Judá, Isaías, que é um profeta maior, e dos profetas Osés e Amós, os 2 profetas menores. Ele foi contemporâneo, ok? As suas profecias, o seu ministério profético
coincidiu com o ministério profético, no raio de ação do ministério profético de Isaías, profeta maior, Osés e Amós, profetas menores. Pregou ao povo simples de Judá, ok? Ao reino do sul, Judá, reino do norte, a Israel. Miqueias tinha profunda consciência e convicção do chamado divino, a ponto de fazer a seguinte exclamação ou declaração: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo, ou do Espírito do Senhor, cheio do juízo, da ética, ok? Dos princípios e da força, para declarar a Jacó a sua transgressão, a Israel, e a Israel o seu pecado, ok? Eu vou correr porque só tenho 40 minutos, ok? Já estamos se aproximando. Ainda sobre o profeta, nesse contexto histórico, ok? Que vem social, político e religioso junto, é o que nós precisamos saber, professores, ok? Acadêmicos da EBD, da Assembleia de Deus em Campo Grande, ok? Da maior escola dominical do Brasil. Precisamos saber o fundo histórico da lição 7, ok? Porque o restante, ok? Todo o texto, o escopo da lição 7, os irmãos estão cansados de saber, porque a Assembleia de Deus em Campo Grande, ela priva pelo conhecimento teológico, ok? Isso. Sobre o profeta ainda, pregou no período dos reis de Judá, quem? Jotão, Acais, Ezequias, ok? E dos reis de Israel, do reino do norte, do reino do sul e agora do reino do norte. Foi seu raio de ação e esses foram contemporâneos, Pecaías, Peca e Oséias. Ezequias foi um rei piedoso, mas vamos ver lá na frente o que aconteceu. Recebeu grande influência do profeta Isaías, tanto que no seu contexto literário, alguns textos escritos em de Miqueias, também dá conformidade no contexto literário de alguns textos de Isaías, porque eles foram contemporâneos, ok? Eles tinham a mesma teologia, ok? A mesma linha de pensamento teológica, que dá embasamento ao contexto literário, que, ok? Miqueias escreveu e o que Isaías escreveu. Claro que o profeta palaciano Isaías, que veio da família sacerdotal, a sua escrita era mais rebuscada do que a do profeta, tá? Do profeta Miqueias, porque veio do campo. Mas dá para entender que no contexto literário se conheceram, porque compartilhavam a mesma linha teológica no contexto literário. Isso. Baseou-se em sua confiança e na força do seu caráter, tá? No caráter de Deus. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. E ele foi um tipo de Deus, de imagem e semelhança de Deus, ok? Um tipo de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, Deus requer do seu povo, somente do povo de Israel da época, que fosse um povo moral, um povo que tivesse ética, tivesse princípios. E o Miqueias, ok? Ele entendeu esse profeta formidável, ele tinha caráter, ele tinha princípios, baseado no caráter de Deus, nos atributos que Deus tem, e partilhou com ele, partilha conosco, ok? Nos atributos comunicáveis nessa questão. Ele está no caráter de Deus, na sua obediência, no seu amor, ok? Na sua capacidade de perdoar aquele povo que vivia em promiscuidade, principalmente os governadores, os sacerdotes, ok? Que vendia o povo, que vendia, ok? Os seus benefícios trocavam por ouro ou por prata, mas o profeta, em sua mensagem profética, ele tinha um caráter de Deus porque era um tipo de Deus, ele apontava para Deus, ok? Na sua imagem e semelhança moral. Pulando mais um pouquinho. Isso. O contexto histórico ainda, né? Dentro do contexto histórico vem o social,
político, religioso da lição 7, qual eu estou discorrendo aqui para essa equipe de acadêmica, dos professores da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Campo Grande. Ok? No contexto histórico da lição 7, Judá seguia nos maus exemplos de Israel. Ok? Jotão não removeu a idolatria de Judá. Acais foi um rei ímpio. Eta. Ezequias foi um rei temente ao Senhor, mas, porém, o povo não se voltou totalmente. Perfeito. Ok? A insegurança em Judá por causa de Israel, porque a maioria, por quê? Porque a maioria dos reis de Israel foram reis promíscuos, ok? Mas dos reis de Judá, teve alguns reis que se voltaram para Deus, como esse aqui, Ezequias, Josias, ok? Se voltaram para Deus, mas o povo que não queria, sabe, o encontro com Deus, não queria largar, ok? Idolatria, a corrupção, ok? E ter um encontro verdadeiro, um arrependimento na realidade, uma chamada de arrependimento ao Deus verdadeiro, ok? Pulando mais um pouquinho aqui. O propósito da profecia. Eu estou correndo, meus irmãos, professores, um pouco por conta do horário, que nós só temos só 40 minutos, ok? Mas eu vou tirar essas dúvidas depois com os irmãos, tá? Você entra no meu link depois, que a gente dá uma aula avulsa para os irmãos, sem problema. Nós amamos a educação cristã. O propósito da profecia. Existia um propósito, ou seja, todo livro, tanto os profetas menores, maiores, ok? Que são os proféticos, ele também vai ter um propósito. Todo livro vai ter uma profecia, seja ele os evangelhos, ok? Seja os proféticos, os poéticos, e todo livro tem um propósito. E aqui vai falar, porque é um livro, tá, profético, ok? Ele vai falar sobre, tá, o propósito da profecia, ok? Miqueias, que fala da parte do Senhor, tanto aos de Israel quanto aos de Judá. Levantam-se para denunciar, ou levanta-se para denunciar. Juízes que aceitam suborno. Olha o que acontecia no cenário, ok, de Israel, ok? No livro de Miqueias, do profeta Miqueias, ok? Nesse propósito da profecia, existia um propósito. A profecia tinha um propósito dado por Deus. Olha o outro ponto. Comerciantes desonestos, sacerdotes e profetas, mercenários que trabalham sem outro interesse a não ser na paga, ok? Povo idólatra, enfim, os pecados da sociedade em seu tempo, ok? E ele aponta, cada profeta vai apontar as injustiças sociais do povo, ok? Em cima do oprimido, daquele que está sendo oprimido, oprimido pelos governantes, pelos sacerdotes, pelos juízes da sua época, que não obedecem a Deus, que se corromperam, foram desonestos, foram mercenários. E o profeta, num propósito da profecia, ele vai profetizar acerca dessas injustiças sociais em seu tempo. Isso, 2.1, isso. Tópico 2, a ganância e a insensibilidade. Insensibilidade, ganância e insensibilidade. Ok? Isso. A cobiça pela propriedades alheias predominavam entre os mais abastados. Ok? Subtópico 2.1, eu vou falando os tópicos, depois vou discorrendo ele no meu slide, a qual nós formatamos aqui, ok? Subtópico 2.1, a crise
de integridade. Havia uma crise, apesar do povo da época, no contexto social da época de Miqueias, ok? O povo, ele ser um povo de posse, tá? Não estava passando privacidade. Socialmente estavam bem, economicamente estavam bem, mas não queriam o quê? Se aproximar de Deus. Aí tinha uma crise de integridade, ok? Uma crise ética, moral e espiritual. Permeavam toda a sociedade daquela época, mesmo sendo um povo escolhido de Deus, desde o ventre. Lembra que eles foram escolhidos para pregar para as outras nações, ok? Para atrair as outras nações ao centro, ao tabernáculo, ao Deus verdadeiro, numa força centrífuga e numa força centrípeta, ok? Eles falharam. Perfeito. Isso. Na sociedade, mesmo sendo o povo escolhido de Deus. Tá? Há muito Israel não escolhera mais o Senhor como Deus das suas vidas. Há muito tempo. Ok? Por isso que teve os cativeiros. Ok? Depois do cativeiro egípcio, veio o cativeiro babilônico, o cativeiro medo e persa, do babilônico, ok? E do medo e persa, o povo se reconciliou com Esdras e Neemias. Perfeito? Se reconciliaram. Mas depois o povo voltou a se perverter, porque Esdras e Neemias, principalmente Neemias, o grande estadista, ele pega todo compatriota que foi vendido como escravo para outras nações, que vieram do exílio. Ok? Ele recada junto com os governantes, com os comerciantes, ok? E busca todo o judeu que for vendido pelo seu próprio irmão, na época, ok? Ele resgata. Se tivesse na Ásia Menor, ele foi lá e resgatou. Dentro do Oriente Médio, resgatou. Na Europa, ele foi e resgatou. Comprou de volta, repatriou. Não só aqueles que vieram da Babilônia, não. Também aqueles que foram vendidos como escravo. Por isso que Neemias tem um monumento ao esse grande estadista Neemias. Ele se lembra até os dias de hoje, porque ele resgatou todo o povo, até aquele que foi vendido como escravo. Não foi só reconstruir os muros, não. Tá? Reconstruir depois o templo, não. E convidar o povo à adoração. Mas mesmo assim, houve um grande avivamento, porque acharam os pergaminhos que o rei piedoso Josias, do Reino do Sul, ok, Judá, já tinha morrido, é claro, mas achou na recâmara dele, escondido, e colocou no púlpito. E ali leu todo, tá, os estatutos, as leis, os preceitos de Deus, e o povo se arrependeu. Mas depois, ok, desse grande reavivamento de Neemias e Esdras, com o povo exilado, o povo volta a pecar. Perfeito. A verdadeira religião, ok? Subtópico 2.2. Diante de todo o quadro, até agora, ok? Até agora visto, seria coisa muito difícil retornar à vida com Deus. Seria impossível para aquele povo fazer um concerto com Deus. Miqueias clamou por um arrependimento sincero. Ele anunciou o perigo iminente que seria enviado pelo Senhor. Sim, das profecias, ok? Se o povo não se arrependesse dos seus maus caminhos, de se apostatar da fé, ok? Aí, no final, tantos profetas maiores vai dar uma palavra de arrependimento para o povo, que ainda havia um arrependimento, ainda teria, ok? Ainda teria uma saída para o povo se arrependesse, ok? Dos seus erros, dos seus maus caminhos. Isso. Ele anuncia o perigo iminente que viria pela frente, nesse cenário, tá? Que seria enviado pelo Senhor. Quem? Os assírios. Iria devastar, ok? Devastar o povo de Israel, o território de Israel. Juízo e esperança. Claro, vem uma palavra de juízo do profeta, mas também tem a palavra de esperança. O profeta admitiu que os assírios dominariam o povo de Israel, e isso seria devastador. Contudo, Miqueias não somente anunciou o juízo de Deus,
ele também profere palavras de esperança e salvação. Subtópico 2.3. Isso, senhores. Isso, ainda no propósito da profecia, toda a profecia, tanto os profetas menores e maiores, dos seus respectivos livros, tem um propósito. E na profecia de Miqueias, procura mostrar que há uma relação integral entre a verdadeira espiritualidade, o culto aceitável e a ética social, principalmente na ética social, onde o sacerdote, ok, só falavam aquilo que o rei queria, ok? Não o que Deus queria. Ou para fim profetizava o sacerdote, ok? Para o que, ou seja, fazia o rito sacro dentro do templo, pensando em bens próprios, não no bem social, ético da sociedade vigente no tempo do profeta Miqueias. Não, ok? Isso. Aí vem o quê? A denúncia. Pecados denunciados por Miqueias. Primeiro, a idolatria, tá? Não vou discorrer nos versículos, nos capítulos, versículo, porque não temos tempo. Depois, os slides está lá, ok? Lá nos professores, ok? E coloquei também, tá? Dos professores, dos coordenadores. Tá lá os slides. Quem quiser colher, tá desde cedo lá. Aproveite bem esse estudo, porque me deu um pouco de trabalho, mas é para o reino de Deus. 2, tá? A extorsão e roubo, ok? Essa denúncia do pecado, que Miqueias denuncia. A aprovação e aceitação dos falsos profetas. As injustiças sociais, principalmente, tá? Profetas mercenários, que profetizava para bens próprios, não o que Deus queria, mas o que ele queria, ok? E o que os governantes queriam. Isso ainda é denúncia, tá? Prevenção do direito, tá? Desonestidade, violência e mentira, impiedade, deterioração da família e do exercício da confiabilidade. Tudo isso aconteceu no cenário, aonde Israel e Judá estavam no apogeu, ok? Econômico, mas deteriorado espiritualmente, deteriorado, principalmente a família, onde é a coluna da sociedade. Isso. Finalmente, 3.1, eu não sei se vai dar tempo, vai fechar 22h15. Vamos lá. Já são 22h10. Miqueias para hoje, trazendo agora, ok, todo aquele cenário, contexto histórico, social, político, dos acontecimentos, ok, sociais, a perseguição, a promiscuidade e tudo isso que aconteceu no cenário de Miqueias, ok? Trazemos para o dia de hoje como um grande aprendizado. Nesses 3 tópicos nós vamos, ok, discorrer sobre isso, trazendo para o dia de hoje do cenário do livro de Miqueias, no contexto social, político, religioso, o que aconteceu naquele cenário, para que sirva de um grande ensinamento, um grande aprendizado para o dia de hoje. 3.1, esperança em meio à aflição, o profeta em meio ao caos, tá? Em que se encontrava, profere palavras de esperança em meio à aflição. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, tá? E o meu Deus me ouvirá. 3.2, subtópico, apelo e fidelidade à justiça. Ele convida, ele faz um apelo, a profecia dele é um apelo também no seu raio da sua profecia, na sua denúncia, apelo à fidelidade e justiça, tá? Nesse subtópico 3.2, Deus quer que o seu povo viva à altura dos padrões morais e éticos, porque Deus é um Deus moral, fez o homem imagem e semelhança, não semelhança física, mas semelhança moral, ele requer, ok? Que aquele que segue ele seja uma criatura, um homem moral. Então ele traça,
Tá? Os padrões morais, éticos, 10 minutos para terminar a reunião. Ok. Morais, éticos que ele traçou. Perfeito? Nos dias de Miqueias, muitos deixam de viver às alturas dos altos padrões divinos. Ok? Mesmo estando no apogeu econômico na época de Miqueias. Ok? O povo só se voltava para Deus quando era apertado, quando ia para o cativeiro. Aí se voltava para Deus, mas no apogeu social, econômico, social não estava, porque estava denegrindo a imagem da família, principalmente os sacerdotes, ok? E os profetas mercenários não estavam nesse apogeu, mas economicamente estavam no apogeu. Por isso se distanciar de Deus. E trazendo para os dias de hoje, o homem, nós, quando estamos na linha do conforto, nós, a tendência do homem por conta do pecado herdado é se distanciar de Deus. O homem só vai fazer o bem, só vai profetizar, só vai pregar, tá? Os profetas do Novo Testamento, o homem e mulheres com dom de profecia, porque profeta só no Antigo Testamento, mas hoje existem homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciões, com o dom da profecia, buscai com zelo melhores dons, ok? Trazendo para os dias de hoje, Deus já quer o quê? Justiça, um apelo à justiça para os dias de hoje, tá? Fidelidade, compromisso para com Deus na sua chamada ministerial. 3.3, a esperança na sinceridade do Senhor. Assim como o profeta denunciou o pecado, ele também anuncia a misericórdia de Deus àqueles que o buscam com todo o coração e arrependimento. Ok? Vamos discorrer um pouquinho disso. Nós temos um pouquinho de tempo. Ok? Mais 7 minutos. Aí vem, terminando, ok, o livro, terminando o contexto literário do livro de Miqueias, ok? Capítulo 4 a 7, que nós vamos terminar, ok? Deus, ele vai fazer esse apelo, o profeta, ok? Para que o homem venha se arrepender e trazendo um grande ensinamento para os dias de hoje. Deus espera ver o homem em 3 atitudes. Primeira atitude, ok? Que pratique a justiça, obediências às leis de Deus, aos seus estatutos, às suas leis, os seus juízos, a qual o povo não praticava. Mas nós, ministros da palavra de Deus, ok? Profeta do Novo Testamento, ou seja, homens com dom de profecia e o dom ministerial. Existem os dons ministeriais, que é de pregar a palavra, de ensinar a palavra, é obedecer a Deus. Deus convoca a todos à obediência, ao seu estatuto, às suas leis, ao seu juízo. 2, que ame a misericórdia, amor leal para com Deus e para com seu próximo. Apontem as injustiças sociais no seu tempo, ok? Se incomode com quem está sendo oprimido no meio dessa sociedade. Não passe desapercebido, não, ok? Haja em meio a essas injustiças sociais. Você foi chamado para isso, e principalmente discipular. Quem discipula vê a dor do seu próximo, vê a injustiça social. 3, que ande humildemente com seu Deus, tá? Exclusão total do orgulho espiritual, mais perto de Deus e mais humilde. Ok? Aí a conclusão prática, Deus espera que de nós uma vida reta e santa, cheia da sua graça, de suas bênçãos, mas os nossos pecados nos separam de Deus, que com a misericórdia nos chama de volta. Recebemos o seu perdão, mas o pecado nunca compensa por causa das suas cicatrizes que deixam em nós. Assim como Miqueias, nossa esperança deve estar firme em Deus e na sua salvação. Ok? Aí também tem a cristologia do livro, ok, de Miqueias, vai ter a cristologia. Mensagem messiânica e denúncia dos seus diversos pecados cometidos por seu povo, denúncia do juízo de Deus como consequência prática desse pecado. Miqueias,
intercala preciosíssimas mensagens de esperança, perdão, restauração, todas elas intimamente ligadas à vinda do Messias. E já terminando a cristologia do livro, tá? E mais conhecida de todas, tá? E do capítulo 5, tá? Verso 2, onde ele denuncia a cidade onde o rei deveria nascer. Belém, Efratá, pequena demais para figurar como o grupo das milhares de Judá. Em ti me sairá o que há de reinar sobre Israel. Quem? Jesus Cristo. Ok? Vou pular aqui um pouquinho. A esperança. E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grande, com o grupo das milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Perfeito, ok? Agora aqui, finalmente, fechando, mensagem de Miqueias, a conclusão. Tá? A mensagem de Miqueias ensina que o segredo para aqueles que desejam permanecer firmes, apesar das circunstâncias, o segredo é manter os olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Muito obrigado por ter me aturado até agora, acadêmicos da Assembleia de Deus em Campo Grande, professores, que Deus abençoe a todos. E logo, tá, na próxima semana, estaremos com a nova lição, que vai ser, ok, na 1, o Deus da misericórdia e justiça, que vai ser a lição 8. Deus abençoe a todos. Muito obrigado também, eu peço, agradeço por essa oportunidade ao pastor Alessandro, à pastora Aline e o doutor Gesiel Cruz, ok? Que é o diretor de ensino. Muito obrigado por essa oportunidade, que seja grande avalia para o vosso compêndio acadêmico, para vosso arquivo, para os vossos arquivos, ok? E que também está lá postado no grupo, tá? Dos coordenadores, esse slide, esse estudo, e no grupo também dos professores. Deus abençoe a todos. Estejam uma semana abençoada em o nome de Jesus.